E aí galera, tudo ó crazy com vocês? Hoje a gente vai estar falando aqui sobre o livro O Chamado Selvagem. E se você quiser conferir essa resenha com a gente, vamos lá! Muito bem, a resenha hoje será do livro O Chamado Selvagem e que foi uma escolha lá das redes sociais, do Facebook e do Instagram. Eu queria pedir a vocês até que participassem um pouco mais nas redes sociais, que eu coloquei lá para ser votado entre O Chamado Selvagem e De Primatas a Astronautas, e acabou que a gente teve muito pouco voto lá. Você foi escolhido aqui O Chamado Selvagem, mas eu quero pedir a vocês que participem mais do que a gente posta lá, das pesquisas, das indagações que a gente faz lá no Instagram e no Facebook. O Instagram, que é Cássio José, é o meu Instagram, e o Facebook, que é o Semeando Leituras. E aproveitando o momento já para agradecer do último vídeo, muita gente compartilhou, enfim, foi muito boa a resposta de vocês, que eu fiz esse apelo aqui e eu faço novamente. Compartilhem, o compartilhamento traz muita gente nova para o canal, claro, também as curtidas e tudo mais, como todo mundo pede. Eu peço especialmente o compartilhamento, porque quando compartilha você acaba mostrando o trabalho para outras pessoas, beleza? Eu estou planejando, gente, e a gente está com o canal aí, eu agradeço muito, o canal no dia de hoje está com 147 inscritos, eu sei que ainda é pouquinho, mas a gente já está crescendo, e eu peço a vocês que continuem divulgando. Quando o canal completar 200 inscritos, eu vou fazer um sorteio de um livro aqui para vocês, que são inscritos do canal. Então continuem aí divulgando, para que o nosso canal cresça cada vez mais. Eu também vou marcar, no início aqui está sendo só aviso, mas é porque eu tenho várias coisinhas para avisar mesmo. Eu também vou marcar com vocês a leitura em conjunto, né? O diário de leitura que eu pretendo fazer lá do livro que eu falei no último episódio aí, no nosso último vídeo. E esse livro será Deuses Americanos. Eu pretendo marcar com vocês, acho que na próxima resenha eu devo marcar uma data para a gente começar aquela leitura em conjunto, aquela ideia que eu falei lá para vocês. Então fica aí marcado para a gente fazer isso, começar essa leitura em conjunto. Beleza? Vamos lá, falando diretamente desse livro, O Chamado Selvagem, ele é um dos 3 livros mais importantes assim, do Jack London. Jack London escreveu pra caramba, mas um dos livros mais importantes dele é O Chamado Selvagem. Como vocês podem ver, é um livro fininho, mas um livro de um conteúdo gigante. Em primeiro lugar, esse livro, ele foi escrito ali na época da Corrida do Ouro, nos Estados Unidos, ali na região do Alasca e tal, né? Ao extremo norte ali dos Estados Unidos, Canadá, já pegando a região do Alasca. E ele é todo contado do ponto de vista de um cachorro, o Buck. E, como já é de se imaginar, na época, a jornada toda da Corrida do Ouro era feita com cães puxando trenó. E o Buck, por ser um cachorro bem peludo e grande fisicamente, ele acabou sendo raptado, sendo levado aí. Ele vivia em uma fazenda, numa vida tranquila de cão. Fica meio contraditório, mas ele tem uma vida bem bacana. Ele acaba sendo sequestrado aí por um dos funcionários lá para trabalhar, para ser vendido para trabalhar como cão de trenó. E daí por diante a vida do Buck vira de cabeça para baixo, né? Ele começa a ter um contato com um tipo de vida, com um tipo de ambiente que ele realmente não estava acostumado. E o livro vai se desenrolar nessa batida. Ele é contado diretamente pelo Buck, pelo cachorro. Acho que essa é uma sacada genial do Jack London, colocar o ponto de vista dele, porque em muitos momentos esse cachorro é muito humano, né? Mesmo sendo um cão, ele é muito humano. Ele antropomorfiza bastante ele, o que para esse livro é bom. Lembra que eu fiz um link falando que não era bom para um livro de divulgação científica, quando eu fiz a resenha da Vida Secreta das Árvores? Pois bem, nesse estilo de literatura aqui, antropomorfizada a características humanas aos personagens é totalmente aceitável e até interessante. No caso desse livro aqui foi genial. Então, né, tem que saber onde dosar, onde colocar esse tipo de característica na escrita. A escrita do Jack London é muito boa. Eu já li esse livro chamado Selvagem, li outros mais dele, inclusive um que eu pretendo resenhar aqui no canal, que é o Lobo do Mar. É um livro muito bom também. Mas falando diretamente do Chamado Selvagem, ele é genial nessa sacada e em muitas outras aqui. É um livro muito bonito também, o tempo inteiro. Eu separei aqui alguns instantes, algumas passagens aqui. Buck,
Um robusto cão da raça São Bernardo vivia feliz em um sítio onde não era necessário defender seu território. Da orelhinha do livro aqui. É uma edição bem bonitinha, tá bem diagramada também, as letras são bem grandes, então dá para você ler bem rápido esse livro. Caso você pegue uma tarde inspirada, um dia inspirado, talvez dê para ler em um único dia. É um livro de uma leitura bem rápida e muito gostoso, uma escrita muito gostosa de ler. Então, nesse cenário da Corrida do Ouro, o Buck é levado para viver como um cão de trenó e aí ele passa a ter um contato com o seu lado mais primitivo. Nesse momento, eu lembro muito da primeira resenha que eu fiz aqui no canal, quando a gente falava lá do Chris McCandless, né? O livro Na Natureza Selvagem, tá lá em cima na estante, eu não vou pegar, mas vocês lembram aí da resenha? No livro Na Natureza Selvagem, o Chris McCandless faz muita referência ao Jack London. Inclusive, eu conheci os livros do Jack London pelas referências feitas pelo Chris, e ele faz muita referência a esse livro especificamente. Um dos trechos que eu marquei aqui até para ler para vocês, exatamente, com algumas mudanças na tradução, mas exatamente um dos trechos que o Chris McCandless cita lá no livro Na Natureza Selvagem. Que ele fala assim: a presença de uma fera primordial e dominadora era forte em Buck, e sobre as condições duras da vida de cão de trenó crescia a cada dia, mas de uma maneira secreta. Sua recém-adquirida habilidade de sobrevivência deu-lhe equilíbrio e controle. Ele cita lá, o Chris McCandless cita exatamente esse trecho, que é um trecho bem bacana desse livro aqui. É aquela coisa do crescimento do selvagem dentro do Buck aqui, e lá ele se referia dentro dele mesmo, né, do Chris McCandless. Falando diretamente aqui, essa narrativa, esse trecho que eu falei para vocês agora, é o próprio Buck vendo esse crescimento. Aqui não é como se fosse o narrador, mas o próprio Buck se coloca em vários momentos como vendo esse crescimento nele, como cão e como pessoa. Enfim, a gente acaba se colocando muito no lugar do Buck ao longo do livro inteiro. Eu acho que essa sacada que eu falo que é genial. Você se coloca muito, as situações se parecem muito reais, parecem... O tempo inteiro dá para fazer analogias com situações que a gente vive, que a gente passa mesmo na realidade. Então, apesar de ser um livro contado por um cachorrinho, ele é muito humano o tempo inteiro. É um livro muito humano. Acaba sendo, não deixa de ser de jeito nenhum. E quando ele coloca essa ideia de, enfim, né, de um contato com o seu lado mais selvagem, de um contato com o lado mais primitivo, a gente percebe muito uma relação com a lei, com a vida em que a gente leva. O cachorrinho Buck, ele é apresentado à lei do porrete e dos caninos, como ele nomeia aqui. Que basicamente, logo no início do livro, ele leva uma surra de porrete de um senhor que ele fala que é um homem de camisa vermelha. Ele leva uma surra de porrete e ele é apresentado à lei do porrete. Eu acho interessante como essa analogia dá pra gente fazer uma relação muito boa, por exemplo, com a política e com outras áreas aí do nosso dia a dia. Que ele fala assim, nesse trecho aqui: um homem com porrete é o dono da lei, um mestre a ser obedecido, embora não necessariamente aceito. Isso aqui tem uma relação incrível com muita coisa que a gente vive no dia a dia. Seja dentro de empresa, seja com um chefe, seja com um político, enfim, né? Com muita coisa que a gente vive no dia a dia. A gente às vezes tem que engolir os sapos porque a outra pessoa está com um porrete, né? Não necessariamente ele precisa ser admirado e tal. E não só essa analogia, muitas outras são feitas ao longo de todo esse livro. Ele chama de lei do porrete e dos caninos porque quando ele não estava levando pancada dos humanos, ele estava levando mordida dos outros cães, né? Ele estava sendo mordido pelos outros cães. Parece ser uma história totalmente trágica e triste da história do Buck, mas não é. É uma história, na verdade, de superação, de encontro, de busca com o seu eu interior e uma história de uma relação muito próxima. Ao longo do livro aqui, o que eu não vou contar mais para não estragar tanto, mas ao longo do livro a gente vê que o Buck ele desenvolve uma relação muito próxima, uma relação de um amor muito profundo por um dos humanos lá. E isso mostra pra gente o quanto, mesmo em um ambiente totalmente desfavorável, a gente pode encontrar sentido e ver sentido na vida e, enfim, nas relações e tudo mais. Então, é um livro de uma história muito bacana, muito tocante, muito profundo. Não é um livro que é só bonitinho, fofinho, para quem gosta de cachorro, não.
Apesar de que eu gosto de cachorro, né, sou suspeito para falar, mas não é um livro só disso, só nesse sentido. Eu pensei muito no meu cachorrinho enquanto eu li, eu vou falar a verdade. Mas se você não gosta de cachorro, se você não tem cachorro, é um livro que vai te refletir, vai te fazer refletir, desculpa, vai te fazer refletir sobre o humano, sobre as relações, os contatos humanos mesmo. Não é um livro que vai falar sobre história de cachorros, não. É um livro que vai falar sobre convivência, sobre relações, eu acho. É muito bacana. Esse é um livro que eu indico muito para quem não tem muito hábito de leitura, para quem está começando ainda aí nesse mundo. É um livro rápido de ler, um livro de uma leitura muito suave, onde você flui muito bem. Então eu indico muito para quem está começando aí nesse mundo, para quem está começando a ler, para quem ainda não tem esse gosto tão aprofundado pela leitura. E claro, para quem tem também, é um livro, enfim, de interpretação muito bacana. Gente, é isso. É um livro curtinho, então não tem... Se eu for falar muito aqui, eu vou acabar entregando coisas que eu não quero sobre ele. Então eu vou deixar vocês com essa ideia. Indico demais. Esse aqui não tem uma ressalva negativa, nada. Eu indico demais a leitura desse livro. Espero que vocês tenham interesse de ler. E mais uma vez eu ressalto o que eu já falei no início. Quando a gente tiver aí 200 inscritos, eu quero fazer sorteio de alguns livros com os nossos seguidores. E para fechar aqui, acho que vocês estão vendo, hoje eu estou com o microfone lapela que não é aquilo que eu fiz, é um microfone um pouquinho diferente, esse aqui já é um microfone mais profissional, que eu ganhei de namoradas. E isso fez com que o nosso áudio melhore ainda mais. Então a gente está com uma qualidade, eu acredito, ainda melhor de áudio, espero que melhore ainda mais, espero que o canal fique cada vez maior e melhor para vocês. Então valeu, gente, é isso por hoje e me ajudem a continuar semeando leituras, colhendo leitores. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.